Compreendendo que o sistema cardiovascular vai distribuir nutrientes e oxigênio através dos vasos sanguíneos, a gente tem que compreender que o que preenche esses vasos é o sangue, né? E a gente está bastante acostumado a pensar no sangue, né? Aquele líquido vermelho. Mas se a gente olhar de perto para o sangue, a gente vai ver que ele não é só líquido, ele vai ter outros componentes aí. A gente pode dividir o sangue em plasma, nas suas células, e também em fragmentos de células que ele vai possuir. Então, o sangue ele é um pouquinho mais complexo do que um líquido simples, certo? Bom, a parte líquida, né, que a gente está acostumado a pensar, é o que a gente chama de plasma. O plasma ele é composto basicamente aí de água, sais e várias proteínas, tá bom? E vai ter uma série de células sanguíneas, né? Aqui a gente vai dar destaque para duas, as hemácias e os leucócitos, tudo bem? Hemácia, né, tem esse termo hema, que vem de hemo, que significa sangue, tudo bem? E a gente tem esse outro nome, né? O biólogo gosta de dar vários nomes para a mesma coisa. Você tem o nome também dos. Outro nome que a gente dá para as hemácias é o nome de eritrócitos, tudo bem? Eritro significa vermelho e citos é célula, então significa célula vermelha. E isso ajuda a gente a lembrar do outro nome que é glóbulo vermelho, talvez você já tenha ouvido falar também, tá? Que eu representei aqui, vocês podem ver, elas são meio achatadas, né? Eu tentei representar isso, né? Elas são meio achatadinhas, são meio um formato de disco, tá? Outras células são os leucócitos, né? Leuco significa branco e citocélula, então são as células brancas, também conhecidas como glóbulos brancos, tudo bem? Que eu representei aqui, né? Ao contrário dos eritrócitos, eles não são formato, não têm um formato de disco, eles são globulares mesmo, têm realmente formato de globo. E você tem ainda, né, nos fragmentos você vai ter as plaquetas, também conhecidas como trombócitos, que eu representei aqui por essas bolinhas roxas, né? Então elas não são células, elas são pedaços de células que vão ter uma função bem interessante aí no sangue, tá? Então vamos falar um pouco sobre o que é e qual a função de cada um desses três componentes aqui, começando pelas hemácias, tudo bem? As hemácias são as células mais abundantes do corpo humano. O que a gente mais tem no nosso corpo, né, falando de células, são as hemácias. E um fato bem curioso sobre elas, né, além desse formato discoidal e tal, é que elas são anucleadas, né? Esse prefixo a significa não, né, uma negação, então elas não têm o quê? Núcleo, tá? Isso é bem interessante porque o vestibular pode, por exemplo, de alguma forma, colocar para você uma situação em que ele vai falar sobre o DNA de uma hemácia, colocar uma alternativa em que fala do DNA de uma hemácia, a partir da análise do DNA de uma hemácia. E essa afirmativa tem que ser falsa ou errada de alguma forma, porque as hemácias não têm núcleo. Não tendo núcleo, elas não têm material genético, tá? Então, fiquem atentos com isso. As hemácias, os eritrócitos ou glóbulos vermelhos, eles não têm núcleo, tá? E elas vão ser bem recheadas de uma proteína chamada hemoglobina, né? Hemo, como eu já falei para vocês, significa sangue, e ela vai ter realmente uma função muito importante essa proteína. Por quê? Ela tem uma afinidade muito grande com o gás oxigênio. E a gente já falou que uma das principais funções do sistema cardiovascular é a distribuição de gás oxigênio. Então a hemoglobina ela se liga a esse gás oxigênio, então ela captura esse gás oxigênio, traz para perto dela e vai transportar ele ao longo do corpo. Né? Então as hemácias têm dentro delas as hemoglobinas e as hemoglobinas vão capturar e ajudar no transporte desse oxigênio pelo corpo. Né? No momento em que a hemoglobina se liga ao oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina. Tá? E aqui eu representei essa personagemzinha toda de vermelho como se ela fosse uma hemácia, como se ela fosse um glóbulo vermelho, também como se a célula fosse personificada nesse personagemzinho e ela está carregando uma caixa aqui com oxigênio. Talvez alguém já tenha pego essa referência, né? Eu tirei essa referência aqui de um anime muito bom chamado Cells at Work, ou seja, células, né, ao trabalho, ou ainda o nome em japonês, que é Hataraku Saibou. É um anime muito bom que fala sobre corpo humano, principalmente sistema imune, né? É bem interessante aí, bem divertido, até bem, digamos assim, acurado, né? Então vale a pena assistir, se eu não me engano, ainda tem na Netflix, né? Para quem tiver acesso, tá? Bom, então a gente já falou das hemácias. Temos que falar então dos leucócitos, né? Que como eu já falei, significa célula branca. E diferente
dos glóbulos vermelhos, eles têm núcleo, né? Eles são inclusive realmente globulares, e eles vão ter uma função muito importante: defesa contra agentes invasores, ou seja, invasores do corpo, como por exemplo bactérias e vírus. Eles vão ajudar na defesa do corpo. Então eles fazem parte do sistema imunológico. Eles não são as únicas células do sistema imunológico, né? Mas isso a gente vê com mais calma quando falar de sistema imunológico. Nesse caso aqui, vamos só dar uma pincelada e falar um pouco dos leucócitos, né? Que vão ter essa função aí bem importante, tá? Bom, e por fim, a gente pode falar das plaquetas, tudo bem? Que, como eu já falei, elas são fragmentos de células, então elas não são células por si só, são pedaços de células. E qual é a função das plaquetas? A função das plaquetas é realizar a coagulação sanguínea. Talvez você esteja familiarizado com esse termo, talvez não. Então eu vou explicar o que significa. Através de uma situação cotidiana que talvez tu já tenha passado. Em algum momento, talvez tu já tenha se machucado e a partir desse machucado tenha saído sangue, né? Você pode ter jogado bola descalço e arrancado a tampa do dedão, pode ter se cortado cozinhando, ralado o joelho, qualquer coisa que tenha sangrado, tudo bem? Então o que acontece? Os vasos sanguíneos se romperam e estão liberando o sangue do seu corpo, né? Se você está sangrando. E você precisa fechar esse ferimento. Por quê? Porque você está perdendo sangue, e a gente sabe que o sangue é importante, porque ele vai ajudar na distribuição de gases e nutrientes, então você não pode perder muito sangue, senão você corre o risco de morrer. E também, como esses vasos se romperam, eles são uma entrada para invasores como bactérias e vírus. E a gente não quer nenhuma dessas duas coisas. Então, tem que ocorrer o fechamento desse ferimento. E normalmente acontece que depois de um tempo para de sangrar e forma uma casquinha, né? Que vai fechar o ferimento. Essa casquinha é o coágulo, tudo bem? Coagulação significa solidificação ou aglomeração. Então, você tem uma aglomeração ali de coisas que vai fechar aquele ferimento, certo? Isso vai acontecer graças às plaquetas, elas que vão realizar essa coagulação. Então, eu tenho aqui, né, ignorando essa parte aqui de baixo, pensando só nessa parte de cima, eu tenho aqui as duas paredes do vaso sanguíneo, né, e passando dentro eu tenho o quê? Glóbulos vermelhos e plaquetas, né, eu não representei glóbulos brancos, mas não vem ao caso. E ela foi rompida, tá vendo? Tem uma abertura aqui para onde o sangue está extravasando. E o que vai acontecer nesse momento? Quando as plaquetas perceberem que houve esse rompimento, elas vão liberar substâncias que vão atuar sobre proteínas do plasma. A gente falou que o plasma tem proteínas, né? Essa liberação de substâncias vai fazer com que essas proteínas formem uma rede fibrosa, uma rede de fibras. E aí a gente entra nesse segundo momento. Vocês podem ver que aquela abertura está fechada, por quê? Por um amontoado de hemácias, também de plaquetas, que está envolvida por uma fibra, né? Por uma redezinha, que eu representei aqui mais ou menos em laranja, né? Essa rede, ela é uma proteína também. Essa rede fibrosa feita de proteínas, essa proteína é a fibrina, tudo bem? E ela foi formada a partir da ação das plaquetas, tudo bem? Então, as plaquetas que iniciam essa reação que leva à formação do coágulo, tudo bem? Isso é o coágulo, essa aglomeração, essa aglutinação de células sanguíneas que vai fechar esse ferimento, tudo bem? Então ela é muito importante para evitar que a gente, basicamente, tenha hemorragias graves, ok? Então as plaquetas são bem importantes. Bem, enfim, a gente falou aí de alguns componentes do sangue. Espero que esse vídeo ajude vocês e que vocês estudem bastante. Até mais.